Fala, turma. Muito boa tarde. Que Deus possa abençoar a tarde de cada um de vocês. Essa aula do mini curso aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu vou explicar para vocês respondendo uma pergunta de algum membro que mandou, não sei se foi hoje cedo ou foi ontem à noite, na live, mas pelo visto ele apagou também. Então eu não lembro o nome da pessoa. E como eu falei anteriormente no próprio vídeo da live, eu pego tudo daqui do YouTube. Então quando eu clico aqui que eu vou falando, tá, pessoal? E deixa eu falar uma coisa antes de começar. Vocês não precisam apagar os comentários. Vocês não precisam ter vergonha de ter dúvidas. Muito pelo contrário. Vocês têm que ter dúvidas sim, pessoal. É estranho quando não tem. Porque uma boa parte de vocês está conhecendo algo que vocês nunca viram. Então vocês têm que ter têm que ter dúvida, né? É normal. E eu estou aqui para sanar essas dúvidas, tá? Eu lembro da pergunta mais ou menos de cabeça, então eu vou falar mais ou menos o porquê é relacionado à SUI. E eu já vou explicar para vocês aqui, como um contexto de leitura de mercado, o que vocês devem se observar dentro do movimento, certo? O primeiro ponto dessa pergunta é em relação ao Fair Valley Gap, se eu não me engano, onde eu falo que tem um Fair Valley Gap, a região de 1 e pouco aqui, e o preço estava acima dessa região, dentro desse movimento, a gente teria que observar como esse mercado vai reagir para chegar nesse movimento aqui. Mas o movimento da SUI é mais ou menos isso aqui, né? Deixa eu até colocar aqui de uma forma diferente. Onde o mercado estaria fazendo isso aqui com o Fair Valley Gap aqui. O primeiro ponto que vocês têm que ter de leitura é que o mercado, eu já expliquei algumas vezes aqui, ele só se movimenta de uma única e exclusiva forma. É através do pivô de alta, ou se tiver uma movimentação de baixa, é um pivô de baixa. Então é uma única forma. O que muda é a tendência. Porque se for para cima, vai ser um pivô de alta. Mas se for para baixo, vai ser um pivô de baixa. Mas o movimento é o mesmo, tá? Já falei aqui para vocês também que não importa que o mercado fica consolidado. Por exemplo, temos lá a pernada de impulsão, o mercado faz seu processo de retração, o mercado consolida, fica andando de lado, de lado, de lado, de lado, de lado, de lado, de lado. Quando o mercado faz isso aqui, o que você está vendo aqui? Um pivô de alta. Então o seu olho tem que treinar, né? Se você tem que treinar o seu olho para ver justamente isso. Porque é aqui que acontece a quebra de estrutura. E se o mercado ele se movimenta dessa forma, como que a gente entende? Vamos colocar em uma movimentação aqui que é um flow de alta. Então é uma tendência de alta no caso. Flow de alta, tendência de alta, certo? Nós temos lá o mercado movimentando entre impulsão, retração e impulsão. Então aqui a gente tem um pivô de alta. Certo? Se logo o mercado tem um pivô de alta e ele quebra... nem coloquei acento ali, mas deu para entender, tá, pessoal? Se ele forma a estrutura aqui formando um BOS, um Break of Structure, até falei errado. Dentro desse movimento, você tem uma tendência continuando, quebrando topos anteriores. Então é uma tendência de alta, um flow de alta. E aqui está formado o seu pivô de alta. Se eu acabei de explicar para vocês que o mercado ele se movimenta dessa forma, o próximo passo do mercado tende a ser o quê? O próximo passo do mercado tende a ser um novo pivô. E assim, o mercado segue. Tem uma tendência de alta. Então a gente tem pivô, pivô, pivô. Então toda vez que o mercado quebra uma estrutura de um topo anterior, por exemplo, lá numa movimentação macro, a expectativa que eu tenho que ter é que o mercado vai voltar. Ele vai voltar? Ele vai.
O que a gente nunca sabe é quando. Por quê? Existe N formas do mercado fazer esse movimento. Ele pode fazer isso aqui, depois ele continuar subindo para manipular. Ele pode vir direto. Ele pode fazer o que ele quiser aí em cima. Mas aqui entra a relação de barato e caro. Se você tem uma estrutura formada dentro do movimento, onde a mínima está aqui e a máxima está aqui. Vou colocar uma linha aqui. Dentro da zona ou acima dessa linha é chamada minha zona de prêmio. E abaixo, minha zona de desconto. Ó, prêmio, desconto. Então, se o mercado está rompendo uma máxima histórica, nesse caso aqui ainda, que é o caso da Suíça, se a primeira quebra de estrutura, se acontecer, dentro desse movimento, o preço justo dela, vamos supor que ela parou aqui no 2. O preço justo dela é 1, que é o 50%, que é a nossa zona de manipulação. Mas é abaixo dessa zona que você vai buscar por compras. É igual a história que eu falo da tabela FIP. Se você vai comprar um carro, você hoje acordou e fala, vou comprar um carro. Aí você vai comprar, eu nem sei com uns carros, sei lá, vou chutar um valor aqui, tá, pessoal? Mas vamos colocar um Gol. Você aí na sua cidade saiu para comprar um Gol e a tabela FIP dele é justamente 50. Aí depois, você foi ali numa concessionária, o cara tá pedindo no mesmo Gol da tabela FIP 50, ele tá pedindo 70. É onde o mercado tá aqui. Se você esperar um pouquinho, ou se você for numa cidade vizinha, o mesmo Gol tá saindo ali por 45. Se duvidar, acha por 40. O mesmo carro. Qual a diferença? Já viu o ditado do apressado come cru? É isso aqui. No mercado financeiro. O mercado, ele só se movimenta através dessa forma. E não importa, pessoal, quanto que ele vai enrolar lá pra cima, se ele vai cair amanhã, se ele vai cair daqui uma semana. Existe o trade da sorte, que a gente chama, e o trade de probabilidade. Você comprar aqui e o mercado continuar subindo, pode acontecer? Claro que pode, isso aqui é um mercado financeiro. Tudo pode acontecer aqui. Mas isso aqui, a probabilidade é 0 de acontecer. Ou 0 não existe, né? Mas vamos colocar aqui, é 1%, vai. Deixa eu até apagar aqui. 0 também é a mesma coisa que eu falasse que é 100% de acerto. Não tem como, mas eu vou colocar 1% aqui. 1% de chance de você comprar no topo do rompimento aí, o mercado disparar e continuar subindo infinitamente aí. Tá? Por quê? Porque N motivos. Os caras grandões compraram aqui. Se nós estamos no mercado que para um comprar o outro vai ter que vender, esses caras aqui, eles vão realizar onde? Onde tem gente comprando. Onde que tem gente comprando? Rompimento do topo. Onde a galera olha e fala, o mercado não cai mais. É isso que eles fazem, manipulam pra cima, manipulam pra cima, manipulam pra cima. Lembram, quer um exemplo maior? Lembram a história da Pendle? A Pendle, quando eu falava assim, olha, essa moeda vai voltar lá embaixo. Nunca que vai voltar, você tá louco. E ainda eu lembro que tinha um cara no Instagram que ele postava assim, dessa forma ele falava. Eu não sei nem quem é o nome dele, tá, pessoal? Mas ele falava dessa forma porque aparece no explorar do Instagram lá, sabe? Aí ele falava assim, vocês têm que identificar uma moeda forte no ciclo de alta, por exemplo, quando acontece isso aqui. Na imagem que ele mostrava, olha, o mercado derretendo, algumas altcoins que ele mostrava lá caindo sem parar, e a Pendle segurando no suporte do 5 lá, se eu não me engano. Eu nem lembro o valor, pessoal, mas naquele suporte lá de cima lá. E eu falo para vocês que isso aqui, o que muda no mercado financeiro é a pecinha que tá do outro lado da tela, a pecinha que tá vendo o mercado. Porque se um tá vendo compra, o outro tá vendo venda, isso aqui é o quê? Para um comprar, o outro tem que vender. Oferta e demanda. Então o que muda é a pecinha que tá vendo o mercado. Como ele tá vendo. Que para esse cara, aqui era o melhor ponto de compra, que isso mostrava que a moeda estava forte no ciclo de alta, por exemplo. Para mim é o quê? Uma distribuição. Por que uma distribuição? Se eu comprei a moeda aqui, 0,50, a moeda tá valendo 5, eu quero vender na onde? Eu quero vender para onde tem gente comprando. Porque do que adianta eu comprar aqui, levar a moeda a 10 dólares e não tem ninguém para comprar?
Não tem liquidez. Eu vou realizar para quem? Não vou. Vou ficar com ela, vou levar ela pro caixão. Não vai ter como eu realizar. Não tem liquidez. Teve um caso recente, há uns 2 anos atrás, aí, que teve uma galera que ficou rico com uma meme coin aí, pessoal. Mas ficou rico na onde? Só na tela. Porque não dava pra sacar. Não tinha liquidez. Não tinha ninguém querendo comprar, ficou lá com a moeda. Ela tá até hoje lá. Os caras falam, tô ganhando uns 200 mil lá. Deve pensar, né? Tá, mas faz o quê? Nada. Só pra tirar foto. Então, basicamente, é assim que funciona, tá? A questão do mercado, o mercado, pessoal, o que manda em tudo que eu falei pra vocês aqui, de order block, vamos lá. Order block, Fair Value Gap, Inverse Fair Value Gap, Breaker Block, muita coisa. Tudo que eu falei pra vocês aqui, até foge os nomes, tá? Mas tudo. Não serve de nada. Serve de nada. Não serve. Não serve de nada. O cara é louco, explicou tudo isso e agora fala que não serve de nada? Não serve de nada se a estrutura do mercado não confirmar. Então, o que manda na parada é a estrutura e não essas coisas aqui. Essas coisas aqui só serão validadas através da estrutura do mercado. A estrutura do mercado vem onde? Através do pivô de alta. Se for uma tendência de alta, é claro. Após a quebra de estrutura do mercado. É assim que o mercado confirma o movimento. Caso da SUI, vamos lá. Nós temos aqui, ó, mínima e máxima histórica até o momento. Então vamos traçar isso aqui. Desse movimento. Vou traçar com outra linha aqui, senão vou ter que ficar apagando, vai sumir. Pera aí, pessoal. Mínima histórica, 0,10, né? E máxima histórica até o momento. Então, quando esse mercado sai daqui dessa base, ele deixa aqui uma pernada de impulsão, eu espero uma retração, e o próximo passo eu espero um pivô de alta. Quebrando a estrutura. O flow de alta. É isso que eu espero do mercado. Mas, o que ocorre aqui? Sardinhada sai comprando, sai comprando, sai comprando. Os caras que compraram aqui, vende para essa galera. Derrete o mercado. Houve uma quebra de estrutura aqui. Olha lá, eu tinha um Fair Value Gap aqui, ó. Não há quebra de estrutura aqui. Pavio não é quebra de estrutura. Então, não ocorreu um pivô de alta aqui confirmado. Então, esse Fair Value Gap, ele segurou apenas com manipulação. Depois, ó, veio para baixo. Então, o primeiro movimento da SUI agora ficou onde? Ó, era aqui, máxima. Agora o movimento entre máxima ficou lá, impulsão. Retração que eu posso marcar até essa mínima aqui de trás, não importa. E aí sim o mercado está tentando romper. Aonde eu teria o primeiro pivô de alta macro, no seu flow de alta. Se o mercado quebra essa estrutura, ele tem que colocar o fechamento semanal acima de 2,1830 aqui. Aí ele tem um boss, um break of structure. Após ele fazer isso aqui, eu vou sentar e analisar o mercado. Por quê? Aí eu tenho um Fair Value Gap aqui, que é a região que eu falei para o lado 1,49 ao 1,1420. E aí eu tenho esse pequeno resto de gap de abertura aqui. Que dependendo do que o mercado for aprontar, sim, pessoal, o mercado pode sair daqui de cima e fazer isso aqui, para depois ele fazer isso aqui. Por quê? Porque aqui entra a questão do fundo duplo. Para quem está fazendo o curso, sabe que essa pernada não pode se tornar uma pernada validada porque ela não há uma captura de liquidez desse ponto. Mas em uma estrutura macro, eu teria, ó, um movimento ainda macro. O que levaria numa queda mais forte, eu possibilitar compras nessa região. Aqui não. Aqui. E lá na live de ontem eu falei assim, mas dependendo como o mercado for, pode ser que o mercado faça um movimento desse tipo.
e evitando que chegue nas zonas de baixo. Porque aí é questão de leitura. Se ele perde o Fair Value Gap, aqui não segura ele. Só se segurar para manipulação. Mas não é um fundo que dá para se apoiar. Agora, aqui pode ser que segure, dependendo de como for o movimento. E é por isso que eu falei lá. Aí alguém que falou, se eu não me engano, né? Se eu não estiver confundindo ou errando, porque a pessoa pagou, então eu tô falando mais ou menos o que eu lembro, tá? O preço estava acima e o Fair Value Gap aqui. Qual é a questão? A questão é que quando você compra aqui, existe que você tá pegando o bonde andando. Você tá comprando topo. Se nós dividirmos esse mercado no meio, até o momento atual, aqui, os 50% é justamente aqui, a tabela FIP. 1,1990. Por enquanto. O preço justo dela é aqui. Então, se você compra aqui, você está pagando 70 mil no seu carro. Fora que você está adivinhando que aqui vai colocar o fechamento acima e o mercado vai continuar. Ele vai demorar para voltar, por exemplo. Então, enquanto ele não confirmar o movimento, é adivinhação. Ah, então se ele confirmar, eu posso comprar aqui? Aí é com você. Agora, se você me pergunta, eu compro? De jeito nenhum. Aí, se ela continuar subindo, vai sem mim. Vai sem mim. Eu não conheço ninguém lucrativo no mercado de médio e longo prazo que sai lucrativo comprando topo. Não conheço. Se você conhecer e conseguir me comprovar, você pode trazer aqui que eu abro um espaço pro cara falar que, olha, eu comprei todos os topos e tô milionário. Porque não tem, pessoal. O topo do mercado é zona de manipulação, é zona vendedora. O mercado ele tem o objetivo de você comprar barato e vender caro. Compra barato, vende caro. Compra barato, vende caro. Alguém aqui já foi pro Paraguai, por exemplo? Quando eu era mais novo, eu ia bastante. Eu adorava o Paraguai. Uma vez eu fui para conhecer e eu levei um pouquinho de dinheiro. Tudo que eu levei eu gastei lá. Porque eu ficava admirado com os valores das coisas lá. E depois eu ia para passear. Daí tudo, eu fui aumentando o dinheiro que eu levava, né? Tudo que eu levava eu gastava, porque você fica tão eufórico com as coisas que tem lá, os valores. Então, tipo assim, no começo eu levava tipo R$ 1.000. E teve época que eu ia levando muito, muito, muito mais. Mesmo eu gastava tudo, não sobrava nada. Tudo. Mas o que que os caras que vão pro Paraguai pra... Eu nunca fiz isso, tá, pessoal? Mas as pessoas que vão lá, a maioria é que tem comércio, por exemplo. Então os caras vão lá pra pagar barato e vender o quê? E vender caro, pessoal. Os caras fazem uma baita numa viagem lá pro Paraguai, né? É longe. Aí eles vêm lá, vêm em São Paulo, ou vai pro Rio, vai pra algum lugar, pra vender caro. É a mesma coisa do mercado. Eles compraram onde? Aqui, ó, no Paraguai. E vão vender onde? Em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. É isso aqui o mercado, cara. A oferta e a demanda. Quando você compra aqui, você está tendo uma expectativa que o preço, ou que esse cara que vendeu para você aqui, ele falou para você lá que o preço, que isso aqui vai daqui 5 anos, vai valer 20 vezes mais, você está acreditando no papo dele por enquanto. Enquanto o mercado não dá sinais claros, você está acreditando na conversa dele. Tá? Então, pessoal, a estrutura do mercado é o que manda no jogo. Eu já mostrei N vezes aqui para vocês que toda queda no mercado, ou todo movimento de alta, o mercado parou em certa base de preço, que geralmente são os Fair Value Gaps ali, e não foi porque o mercado acha bonito. Porque existe coisas que o mercado tem que fazer. Igual esse Fair Value Gap. Vocês acham que isso aqui vai ficar aberto? De jeito nenhum, pessoal. Porque isso aqui é uma ineficiência do mercado. Esse gap de abertura, ele pode considerar fechado? Pode, mas existe casos que o mercado ele vai fechar, vai até na mínima, fecha tudo. Isso é caso e casos. Mas aqui, ó, mesma coisa. A galera comprou aqui, o mercado veio até fechar. Por quê? Porque é uma falha do mercado. Então, quando você antecipa o movimento dessa forma, a chance de dar errado é gigantesca.
Eu falei, pode dar certo? Claro que pode. Vai ter casos que vai dar certo? Sim, isso é o mercado. Mas estatisticamente, na maior parte esmagadora, você vai perder dinheiro. Porque você está pagando caro no mercado. Você está pagando caro. Vamos colocar em relação aqui o próprio Bitcoin. Quando o Bitcoin estava lá embaixo, por exemplo, aqui, ó, nesse movimento aqui, impulsão, retração, né? Então a gente tem lá, ó. Bom, lembre bem desse movimento aqui, ó. O mercado começou a subir, fez aqui um pivô de alta, ó, subiu, 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 subiu. Quando o mercado vem segurar no suporte, a galera não compra aqui. Muitas poucas pessoas compram aqui. Né? Na retração de manipulação ainda, ó, preço justo da pernada. E ainda eu falo para vocês aqui, já falei diversas vezes, quando a gente for fazer operações de médio prazo, geralmente vai ser nessas zonas de manipulação, porque a gente quer pegar esse movimento de manipulação, porque geralmente o mercado sobe mesmo, e depois ele devolve, tá? Enfim, a maioria não compra aqui. E quem compra não quer realizar, ou não quer se proteger, por exemplo. Aonde que a galera vai comprar? A galera vai comprar aqui, ó. O rompimento. Só que estatisticamente, isso tem comprovado por aí, se eu não me engano, mais de 80 ou 85% dos rompimentos são falhos. Eu chutaria até mais que isso. Mas aí, se você entrar numa relação de barato e caro, tabela FIP lá, já que você quer colocar o seu dinheiro a risco, por que você não comprou aqui então? No preço justo? De 34, você ia comprar lá o seu Gol por 34.400, mas aí você achou melhor pagar 65.100? Ah, porque o vendedor falou que não ia ter mais esse Gol aqui. Não ia mesmo lá, foram buscar um Gol mais barato. Seu Gol virou o quê? Um Fusca. E aí a tabela FIP, ó, despencou. Dando a oportunidade de você comprar um Golzinho por 16 mil, 15 mil. Entendeu a jogada? Aqui você tá pagando barato. E se o objetivo do mercado é pagar barato e vender caro, vamos à tabela FIP de novo. O cara pagou 16 mil no Gol. Olha o tanto que subiu o Gol para 72. A projeção para esse Gol, vamos, não leve em consideração o ano que eu falar, eu só estou dando como exemplo, tá, pessoal? A projeção desse Gol é que em 2026 ele possa valer 81 até 87 mil, tabela dele. Só que você comprou esse Gol a 16. O Gol valeu 72. Bem próximo disso aqui, né? Não vale você vender uma frota sua de carro, pelo menos? Se você tem 1.000, vender pelo menos uns 600, 700? Entendeu? Então, basicamente, isso é o mercado. Vocês acham que a empresa que comprou esse monte de Gol aqui, quando chega aqui, que ele tá 7 meses aqui, ó, ele tá fazendo o que aqui? Ele tá comprando mais ou ele tá desfazendo um pouco dos gols dele? É isso aí que é o mercado, pessoal. Beleza? Então eu espero que eu possa ter sido claro na leitura de preço e mostrando para vocês aqui relacionado a essa dúvida. Eu quis fazer dessa forma porque eu acredito que mais pessoas tenham uma dúvida parecida com isso. E é isso, tá? Fique com Deus. Até mais. Fui!